Olá, eu sou a Evelyn, estudante de Psicologia da Universidade de Taubaté e estou no 7º período. Meu nome é César, também sou aluno de Psicologia da Unital, período noturno, 7º semestre, estudando junto com a Evelyn. E com esse material, que vai integrar parte de um mini curso sobre as diversas abordagens do universo psicanalítico, a gente pretende abordar, dar uma breve introdução sobre a vida e obra de Wilfred Bion, um autor de grande importância, de grande presença nos estudos psicanalíticos aí durante a história. E ao final desse material, a gente também vai apresentar uma entrevista que a gente fez com o professor Manuel Morgado Rezende, né? Que se formou pela PUC de Campinas, e ele vai compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento sobre Bion. Então, antes da gente começar a falar sobre a teoria dele, a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico dele, né? Um pouco da história da vida do Bion, tá? Então, ele nasceu em 8 de setembro de 1897, em Mutra, no Pendjab, que é uma província anexada à colônia inglesa, tá? Então, ele nasceu na Índia. O pai dele era um engenheiro do serviço público, e a mãe dele era uma pessoa muito simples, mas tinha um temperamento muito instável. E isso fez com que ele sofresse bastante na infância. O Bion também tinha uma irmã, mas ele não era muito próximo dela. Ele possuía uma babá, tá? E essa babá foi muito influente na vida dele, na teoria dele também, porque foi ela que mostrou todo o contato com o folclore e o misticismo indiano. Já por volta de 1905, onde ele tinha 8 anos de idade, ele é mandado para Londres, completamente sozinho. Só ele, da família dele, que é mandado para Londres. Então ele vai com 8 anos de idade, sozinho para Londres. Isso. E ele teve muitas dificuldades de se adaptar, então ele realmente se sentia muito sozinho. Depois ele até fala que ele se sentia sozinho desse jeito, que era por conta de todo o sistema repressor que tinha na época. Um pouco mais pra frente, ele começa a desenvolver uma interação com os colegas, ele se torna capitão da equipe de rugby, de natação, de waterpolo. Também nesse momento ele mostra a sua alta capacidade como estudante, né? Então aí ele já começa a mostrar, certo? Quando ele tem interesse aí em estudar. Só que em 1916, quando ele tinha 19 anos de idade, ele vai começar a vida dele nas Forças Armadas, porque começa a Grande Primeira Guerra Mundial, tá? Então, ele para, né, de estudar e vai lá para a guerra. Lá ele foi condecorado, ele até fala que ele não gosta dos prêmios que ele teve, né, das condecorações que ele teve, porque ele acredita que não fazia sentido ele ser premiado por ter participado de uma guerra. Isso, na cabeça dele, não era algo muito positivo, certo? Agora, indo um pouco mais para frente, em 1919 a 1930, por aí, ele começa os seus estudos em Oxford, tá? Então lá ele vai estudar história moderna, filosofia, teologia, letras, e ele também apresentava bastante talento lá com a pintura impressionista. Mas ele realmente decide o foco dele quando ele começa a ler Freud, porque ele ficou fascinado e daí ele decide fazer medicina e se tornar um psicanalista, tá? Então, ele tem todo o processo de educação dele e lá em 1930, 1940, ele termina a faculdade e ele tem 33 anos de idade. Daí ele consegue algumas condecorações como cirurgião, né? Porque ele era muito bom. Tudo que ele fazia bem, tá? Então, ele consegue algumas condecorações aí como cirurgião e em seguida ele já se envolve na prática de psiquiatria e começa a trabalhar na clínica Tavistock, tá? Ele fez análise por 2 anos com o Rickman, mas a Segunda Guerra Mundial fez com que ele tivesse que interromper o processo. Falando sobre a clínica Tavistock, ela é muito importante e existe até hoje. Então, se você procurar, você provavelmente vai encontrar a clínica Tavistock, tá? Ela é de Londres e ela existe até hoje. E como diretores, teve vários nomes muito importantes para a psicanálise, como o Freud, o Jung, o Bowlby, o Winnicott, até o Bion foi diretor, tá?
dentre vários outros nomes muito importantes para a psicanálise. Agora indo para 1945, né? A Grande Guerra acaba e ele volta para a vida normal, né? Digamos assim. E daí ele conhece uma Beth, ele se casa com ela, só que o casamento dura só 5 anos porque ela vai morrer no parto da filha dela, tá? Então, ela morre, e só que esse acontecimento marcou muito o Bion. Ele ficou muito mal com isso. E isso fez com que ele voltasse, reiniciasse a fazer análise. Então, ele interrompeu lá por causa da guerra, voltou, né? Teve a esposa morreu, e ele decide voltar. Mas ele volta a fazer análise com quem? Com Melanie Klein, tá? Então, ele volta e ele acaba melhorando, né? E nesse meio processo de análise, ele conhece uma Francesca, e ele se casa com ela e tem um casal de filhos, tá bom? Só que neste momento ele já estava com a teoria dele bem consolidada, ele já estava começando a fazer um pequeno sucesso ali. E a Melanie Klein, claro, também já estava fazendo sucesso. E daí ele percebeu que o clima estava meio contaminado, sabe? Porque estava tendo muita rivalidade entre a teoria dele e os adeptos da teoria da Melanie. Então ele decidiu simplesmente aceitar um convite que ele recebeu para ir morar na Califórnia, e ele foi e morou por lá por 11 anos, tá? Nesse período de 11 anos, foi quando ele começou a fazer os congressos internacionais dele. Então, ele visitou vários locais do mundo. Um desses locais foi o Brasil. E é por isso que ele é um dos autores de psicanálise mais conhecidos aqui no Brasil, porque ele veio várias vezes aqui para fazer congressos na cidade de São Paulo. Depois de muitos anos viajando e fazendo vários congressos em vários lugares do mundo, ele decide que ele quer voltar para a Inglaterra. Então, em 1979, ele volta para a Inglaterra porque ele quer se reaproximar dos filhos e ele quer voltar a fazer atividade clínica, tá? Mas, infelizmente, nesse período, ele acaba tendo um diagnóstico de que ele tinha leucemia mieloide aguda. E pouco tempo depois, poucos dias de que ele descobriu isso, ele acaba falecendo. No dia 8 de novembro de 1977, na cidade de Oxford, na Inglaterra. É isso. Essa foi um pouco da história aí do Wilfred Bion. Agora vocês vão ficar com a parte da teoria, tá? Bom, iniciando nosso estudo sobre a teoria de Bion, é fundamental que a gente compreenda primeiramente a concepção dele de pensamento, o que ele entendia por pensamento, como ele caracterizava o pensamento. E para compreender isso, a gente precisa compreender a importância da frustração dentro desse processo. E para isso a gente vai resgatar um pouco da teoria freudiana. Na teoria freudiana havia o processo primário e o processo secundário, certo? O processo primário ele era caracterizado pelo princípio do prazer, que o indivíduo ele sempre buscava aquela satisfação do desejo, aquela satisfação imediata das necessidades que ele tinha, certo? Já o processo secundário era relacionado com o princípio da realidade. E a gente sabe, né, pelo que o Freud escreveu e toda a literatura dele, que à medida que esse princípio de realidade ele vai se impondo sobre o princípio do prazer, o indivíduo ele vai se tornando capaz de adiar essa descarga pulsional, né? Ele é capaz de ter um certo controle, assim, digamos assim, né, dessa descarga pulsional. E essa ação, né, ela vai começando a abrir espaço para que o indivíduo ele vá desenvolvendo a capacidade simbólica dele. Toda essa caracterização do processo primário, processo secundário,
o Bion ele não usa tanto isso. Mas o que é importante a gente entender? É importante a gente entender que a frustração que resulta, né, que advém desse processo que o Freud descreveu, pro Bion, essa frustração ela resulta em um protopensamento. E é esse protopensamento que ele vai possibilitar o desenvolvimento de um aparelho psíquico para poder pensar, certo? Então, daí a gente já tem a concepção do Bion, do surgimento do aparelho psíquico. Basicamente, o que é importante a gente compreender desse conceito é que o ódio que resulta dessa frustração, se ele não exceder a capacidade do ego, da criança ou do indivíduo de suportar ele, é, então essa dinâmica ela vai ter como resultado a formação de um pensamento saudável, né? Através do que o Bion ele classificava de função alfa. A função alfa ela é um termo, é um conceito muito importante, é um dos pilares da teoria do Bion, né? Mas a gente vai ver melhor isso um pouquinho mais para frente nesse material, ok? Compreendendo o pensar dessa maneira, então, Bion caracterizava o pensar como um processo, né? Um processo que vai depender de dois desenvolvimentos básicos, porém que são essenciais para a sua formação. O primeiro deles é o desenvolvimento dos pensamentos que vão exigir um aparelho mental que dê conta deles, né? Os pensamentos eles vão aparecer e vão exigir do indivíduo um aparelho mental que possa encarregar-se deles. O segundo desenvolvimento seria do aparelho que o Bion ele caracterizou como a própria faculdade do pensar. Sendo assim, a gente já pode enxergar um traço marcante da teoria dele, né? E da opinião dele, de como ele caracteriza todo esse processo psíquico que rege o pensamento. Para ele, o pensamento surge antes mesmo da capacidade de pensar ela aparecer no indivíduo, né? E isso se caracteriza como um pilar, né? Um ponto fundamental da teoria dele. E, aliás, ele mesmo pontua isso, né? Ele comentou em obras dele que a teoria do pensamento dele ela difere de várias outras justamente por considerar o pensar um desenvolvimento, um processo que é imposto à psique pela pressão dos pensamentos e não o contrário. Ou seja, nós chegamos nesse mundo e os pensamentos eles já estão postos, os símbolos já estão postos. Cabe a nós desenvolver um aparelho mental para justamente poder dar conta deles. Agora nós vamos entrar em um outro conceito que também é central na teoria do Bion, né? Também é muito importante na teoria dele. Até porque o Bion ele é uma referência nesse assunto, certo? Que são os vínculos. De maneira geral, é inegável a compreensão de que os vínculos eles representam uma esfera muito importante na formação, no desenvolvimento do ser humano, né? A gente sabe que a personalidade da criança ela é construída através dos vínculos que ela constitui, certo? Tanto que tem a famosa frase: o ser humano ele se constitui sempre a partir de um outro. Nós crescemos, nós nos formamos a partir dos vínculos que nós constituímos, que nós participamos, certo? Só que um fato curioso é que os vínculos eles sempre estiveram presentes no decorrer da psicanálise, né? No decorrer das teorias que foram se constituindo com o tempo, com a história da psicanálise. Só que quem se dedicou a estudar a fundo, a aprofundar o estudo dos vínculos, foi justamente o Bion, né? O Bion ele teve uma preocupação em aprofundar, sistematizar, a promover toda uma divulgação dentro do universo da psicanálise, das diversas facetas presentes nas dinâmicas que os vínculos eles regiam, certo? Além das respectivas configurações que eles se apresentavam, né? Em todas as situações que eles constituíam.
Então, é bem comum que um pesquisador, um estudante, ao ele procurar a definição científica que melhor conceitue, melhor explique a atuação e a dinâmica dos vínculos, né, é bem comum que ele se depare com a teoria do Bion, com a definição do Bion sobre vínculos, né? E o que o Bion ele diz sobre os vínculos? Ele diz que os vínculos são elos de ligação emocional ou relacional que unem duas ou mais pessoas, ou até mesmo duas ou mais partes dentro de uma mesma pessoa. Essa definição, ela, de um certo modo, é até simples, porém, ela ainda assim abre um leque de imensas possibilidades e inúmeras situações nas dinâmicas vinculares. E para a gente conseguir compreender melhor ela, a gente vai abranger os aspectos contidos nessa fala, né, nessa caracterização que o Bion deu. O primeiro aspecto, ele vai tratar da característica relacional, né? E o que ele vai dizer? Ele vai dizer que sempre há relações de influência recíproca entre as pessoas, né? E essas pessoas podem habitar tanto o mundo exterior quanto o mundo interior do indivíduo. Claro que ao a gente falar de relações com pessoas que habitam o mundo interior de alguém, né? A gente está se referindo aos personagens, às diversas figuras importantes que estiveram presentes, né, no decorrer da vida do indivíduo, da criança. E todas as figuras elas passaram pelo processo de introjeção e incorporação. O segundo aspecto, ele vai abordar a característica emocional. Ele vai dizer o quê? Ele coloca para a gente que caso não haja algum tipo de emoção nos elos de ligação, né, que ele vai ligar duas ou mais pessoas, então esse elo de ligação ele não vai se constituir como um vínculo. Ou seja, a emoção ela é um fator determinante para que haja um vínculo, né, para que um elo ele se torne um vínculo. O terceiro aspecto que está contido nessa caracterização do Bion e que vale a pena ser ressaltado aqui é que de maneira habitual o termo vínculo ele se refere a relações humanas exteriores. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque fica claro quando a gente percebe que os vínculos interiores de um indivíduo, né, os vínculos interiores de alguém, eles foram construídos através de vínculos exteriores mais primitivos que essa pessoa teve com as figuras que ela incorporou, certo? Essas três características que a gente acabou de ver, elas se enquadram, elas aparecem facilmente na caracterização verbal que o Bion ele deu pra gente. Porém, de um ponto de vista psicanalítico e ainda assim fundamentado na teoria bioniana, o vínculo, para ele se conceituar, necessariamente ele vai requerer uma série de características, que são elas: ser um elo de ligação que une duas ou mais pessoas ou duas ou mais partes de uma mesma pessoa. Os elos, para se constituírem como vínculo, eles devem possuir uma natureza emocional, né? Eles devem ter uma emoção atrelada a eles. Eles são imanentes, ou seja, eles estão contidos na natureza de um ser, certo? Eles são inseparáveis, eles são inerentes ao indivíduo e por isso são inseparáveis dele, né? Apresentam um comportamento estrutural, ou seja, possuem vários elementos que podem se apresentar de formas variadas. Eles também permitem vários significados e, assim sendo, são polissêmicos, certo? Frequentemente ele atinge dimensões interpessoais, que seria no caso entre duas ou mais pessoas, intrapessoais, que corresponderia a diferentes partes dentro de uma mesma pessoa, ou até mesmo transpessoais, que seria o caso do vínculo ele atravessar uma fronteira e ter uma abrangência muito mais ampla, que seria o caso de uma nação, por exemplo. Para ser considerado estável,
O vínculo, ele exige a condição, né, de que o sujeito ele consiga pensar as experiências emocionais, isso até mesmo na ausência do outro. Eles são potencialmente transformáveis e, para uma melhor compreensão, eles devem ser observados através do modelo continente e contido, que eles têm uma interação entre si. Bom, agora que você já entendeu o que são os vínculos por Bion, a gente vai entrar dentro de alguns dos vínculos, tá bom? Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre os vínculos amor, ódio e conhecimento. Importante deixar claro que para o Bion existe essa necessidade de colocar mais um dos vínculos, tá? Para os outros autores, a maioria dos autores vai falar bastante de amor e de ódio. Para o Bion, é um pouco diferente essa relação, tá? Então, ele acrescenta mais um que ele acredita ser necessário acrescentar, que é esse vínculo de conhecimento. E essa relação entre amor, ódio e conhecimento é diferente, tá? Existem formas tanto positivas desses vínculos, quanto formas negativas. E é disso que a gente vai falar agora. Então, agora a gente vai falar das partes positivas destes vínculos, tá bom? Começando pelo amor, a parte positiva é que ele dá essa disponibilidade pra gente de ajudar as pessoas a se tornarem melhores, de cuidar das pessoas, de estar perto das pessoas, de ter essa disponibilidade de estar junto, certo? De cuidar, tá? Já o ódio seria, né, um estado colérico, uma raiva, uma ira, que ela normalmente vem da frustração, tá? E ela tem como objetivo destruição. Então ela quer destruir alguma coisa. Enquanto o amor quer juntar, quer unir, quer aproximar, o ódio vem com essa ideia de separação, destruição. E é por isso que também o ódio tem seus elementos importantes, por exemplo, independência, por exemplo, no jovem, porque o jovem é tão rebelde, por exemplo, porque ele tem bastante raiva, porque ele quer ser independente, ele quer ter a sua autonomia, a sua independência, certo? Então, esse elemento de ódio não é só ruim. É importante a gente pensar sobre essas coisas e, né, entender isso, tá? E o elemento de conhecimento vem para falar sobre as questões que são intimamente ligadas ao mundo das verdades. Então, tudo que seria realmente o conhecimento, as nossas armas para a gente usar no nosso dia a dia. Seria até uma proteção do ego, para a gente conseguir entender a nossa verdade, o nosso mundo, tá bom? Tendo entendido as partes positivas desses vínculos, agora a gente vai falar sobre as partes negativas deles, tá bom? Uma coisa extremamente relevante quando a gente fala do Bion é que não necessariamente o menos amor significa ódio. E não necessariamente o menos ódio significa amor, tá bom? E o menos conhecimento a mesma coisa, tá? Não são coisas. O ódio e o amor não são coisas opostas, tá bom? Então, tendo entendido isso, vamos conversar um pouco sobre a parte negativa do amor, que alude a uma oposição à emoção de amor, certo? Então, o menos amor é o contrário, uma oposição do amor, tá? Sendo assim, em nome do amor, certo? O sujeito se opõe, não quer, à obtenção de uma emoção de prazer, entendeu? Então ele não quer o prazer. Ainda que o amor seja falso, a manifestação externa ela adquire uma aparência de amor. E isso que eu tô falando para vocês não significa que esteja de fato havendo ódio, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então vamos imaginar aqui a situação de uma mãe que ama muito o seu filho, muito mesmo, só que ela faz isso de uma maneira simbiótica, ou seja, né, ela quer ser o filho, praticamente tipo não separou ali do útero, entendeu? Tá ali ainda no cordão umbilical. Ela faz isso de maneira possessiva e muito sufocante. Apesar dessa relação não ter ódio, porque vem do amor,
tá? Ela tá cheia de sacrifícios pessoais, tanto da mãe quanto do filho, tá? Então, cheio de renúncia do prazer. E essa relação, ela vai resultar em coisas negativas. Principalmente a culpa, tá? Porque ela vai injetar essa culpa nos filhos, tá bom? E vai infantilizar eles também. Por quê? Porque ela não vai reconhecer e vai impedir o processo de diferenciação, separação e individualização do seu filho. Né? Esse processo é extremamente necessário para que a gente, né, tenha uma vida mental saudável, para que a gente consiga viver e ir para frente fazer nossas coisas, ser independente e tal. Então, tá vendo como tem um elemento de amor, mas existem coisas negativas nesse relacionamento. É isso que ele vai falar, tá bom? Agora a gente vai falar sobre o vínculo menos ódio, tá bom? Então, o ódio na sua versão negativa, tá? A gente pode entender essa conduta como uma conduta de hipocrisia, tá bom? Que, então, portanto, posso dizer, né, que no menos ódio está presente uma forma de amar, né, porque seria o oposto de ódio, vamos tentar entender dessa maneira, mas não é oposto nesse sentido que é conversado dos outros autores, é oposto, mas seria uma forma de amar, tá? Embora o sujeito não se dê conta dele. Então, o sujeito acha que está amando alguma coisa, mas na realidade está destruindo esta coisa, tá bom? Um exemplo que a gente pode dar, um exemplo muito forte, é a quantidade de coisa ruim, certo? Que foi feita em nome do amor pela Santa Inquisição. Então, pelo amor, muitas pessoas morreram, certo? E é por isso que isso tem um elemento de ódio, é por isso que é menos ódio, tá bom? Um outro exemplo aqui, para a gente conseguir identificar isso de uma maneira melhor, é que, por exemplo, que seria quando o indivíduo está com muita raiva, uma manifestante raiva dos outros e de todo mundo, inclusive até da emoção de ódio, que por não estar sendo entendido e respeitado, porém, lá no fundo, é uma agressividade que, simultaneamente com o ódio, tá? Está mais a serviço de uma porção de vida, porque quer fazer com que ele avance, porque ele não está sendo respeitado, não está sendo entendido, né? Do que propriamente com uma porção de morte. Lembrando que, o que eu falei? Que o ódio, a emoção ódio, é destruição. Lembra? Então, ela advém de uma pulsão de morte. Se o ódio está servindo para uma pulsão indevida, vai caracterizar, sim, um conflito, né, dentro dessa emoção. Então, vai ocasionar uma antítese, uma emoção versus uma anti-emoção. E é por isso que esse ódio que a pessoa está sentindo é um ódio negativo, tá? Porque ele tem essa característica de não fazer parte da pulsão de morte, certo? Agora vamos então para o menos conhecimento, tá bom? Que é quando o conhecimento pode servir ao ataque das verdades, certo? E ele é comumente, né, ligado ali junto com uma parte psicótica da personalidade, tá bom? Então, e nos casos até, né, de coisas mais exageradas, de emoções mais exageradas desse vínculo, né, ele pode até construir uma própria realidade, que é longe das leis da lógica, da natureza, sabe? E ele querer
quer impor a todo custo, certo? Essa verdade a todo mundo como se fosse a verdade definitiva, como se só existisse aquela verdade. A gente consegue lembrar de várias pessoas, né, quando a gente ouve isso. Então agora eu vou dar um exemplo para vocês. Então a gente pode entender aquela pessoa que o carro na realidade, né, é, por exemplo, azul. O carro é azul. Todo mundo vê o carro azul. Todo mundo vê o carro azul. Aquela seria uma verdade comum para todo mundo. Serviria ao vínculo de conhecimento positivo, certo? Mas, para aquela pessoa específica, ela não tem nenhum problema de visão, tá, gente? Não vão confundir com um daltonismo. Ela olha aquele carro azul, mas não é azul para ela. Aquele carro para ela é verde. E não importa quem, se for papa que fale para ela que aquele carro é azul, não vai adiantar. Porque ela acredita e, por mais que contrarie a lei da lógica e da natureza, aquele carro é verde para ela, tá bom? Então, foi um exemplo bem basiquinho e simples para vocês entenderem que vai na linha contrária ao conhecimento, ele joga uma coisa que não tem embasamento de nada, não tem nenhuma outra pessoa falando, né, sobre aquele carro ser verde. Não, todo mundo tá falando que aquele carro é azul e aquele carro realmente ele é azul, certo? Então, por isso que tem essa parte psicótica da personalidade, certo? Vai ter essa questão, porque vai sair da realidade, não tem ligação com a verdade, com a realidade, tá bom? E agora a gente vai partir para a função alfa e tudo o que envolve ela. Para a gente começar a falar sobre função alfa, também é importante falar sobre os elementos beta e os elementos alfa, tá? Então, a função alfa é uma característica fundamental que existe tanto na função materna, certo, da mãe, quanto na função do analista. Ela precisa, ele, o analista, né, e a mãe precisam ter uma capacidade de reverie. Que eu vou falar reverie, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas para deixar claro, para vocês entenderem melhor, é a ideia de sonhar o sonho do outro. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Existe um elemento beta. O elemento beta são elementos que não foram pensados, que não conseguiram ser pensados, porque a pessoa não tem maturidade suficiente e não consegue pensar eles. São objetos bizarros, são fora da compreensão. Tanto que não dá para eu conseguir descrever, elementos beta é isso e isso. Não dá para dizer, tá? Então, são coisas que a pessoa não entende, causou alguma angústia, algum sofrimento nela, mas ela não entende isso, ela não consegue digerir isso. E o que vai acontecer? Qual que é o papel do analista? Qual que é o papel da mãe aí nessa situação? É pegar esses elementos beta, fazer uma digestão deles, tá? E devolver um protopensamento, uma parte de um pensamento para o sujeito, seja para o filho, né, no caso, ou seja, para o paciente. Então, como assim? E esse protopensamento é o elemento alfa, tá? Então, um elemento alfa não é um pensamento, é algo anterior ao pensamento, mas já está organizado, já está digerido, já não é algo que a pessoa vai se sentir angustiada ao ter contato, tá bom? E esse protopensamento
vai para a pessoa e se ela quiser, se for da vontade da pessoa, é importante deixar isso claro, porque às vezes a gente acha que o analista faz milagre, ele não faz, né? Então, se for da vontade dessa pessoa, ele vai pegar esse proto-pensamento e vai, imagina ele como uma sementinha, tá? E vai fazer com que ele germine, fazer com que ele entenda, com que ele consiga começar a digerir as coisas, né? Os elementos beta por conta própria, tá? Então, mas o que significa? Tipo, isso significa que o elemento beta foi descartado, foi esquecido? Não, não significa isso, tá? O elemento beta ele vai continuar na pessoa, aquela coisa que causou angústia na pessoa vai continuar. Mas com esse novo protopensamento que foi colocado pelo analista, ele vai ser acoplado, vai se juntar com o elemento beta, e agora isso como o elemento alfa, essa sementinha, digamos assim, né? Ela é mais tranquila, tem menos confusão, é mais branda. Ela vai fazer com que o paciente consiga filtrar tudo aquilo que realmente é dele, tudo aquilo que não é dele, tudo aquilo que são fantasias e a realidade em si. Então, esse é o processo. Esse é o objetivo do analista, tá bom? E quando a gente fala de um ambiente analítico, o analista não pensa pelo paciente. É isso que é importante a gente deixar claro. Ele faz esse processo de digestão, mas em nenhum momento ele vai pensar pelo paciente. O paciente que tem que pensar. O papel do analista para o Bion é promover um ambiente em que ele possa, por si mesmo, conduzir o fluxo do seu próprio pensamento. Então, o analista vai ter essa questão, tá bom? E agora a gente vai um pouco mais para falar sobre a questão do continente contido e do reverie, tá bom? Agora, tendo entendido os mecanismos da função alfa, eu vou explicar para vocês algumas coisas que são imprescindíveis para que ela realmente funcione, tá? Porque não basta o analista, a mãe, quem quer que seja, né, ter essa vontade de pegar os elementos beta e fazer essa transformação, né, fazer todo o processo que eu já expliquei para vocês. Eles precisam ter algumas questões que eu vou explicar para vocês agora, tá? Então, quando o Wilfred Bion fala sobre essa questão de continente incontido, ele nos mostra que não basta só eu pegar os elementos e transformar. Eu preciso ser um continente, tá? O analista ou a mãe, tá bom? É importante tanto para a função materna quanto para o setting terapêutico, tá? Então, a mãe, o analista, o continente, ele precisa ter um elemento de estabilidade, ele precisa oferecer isso constantemente, ele precisa oferecer um ambiente de respeito, de amor, de carinho, de entender o que realmente é o outro, tá bom? Quem realmente ele é, tá? Por quê? Porque vamos imaginar um copo de vidro, tá? O continente seria esse copo que é estável, que não muda de forma. É esse copo que pode estar ali o tempo todo, entendeu? Já o contido, que pode ser o paciente ou o bebê, ele precisa estar em transformação. Ele precisa querer esse processo de ser contido. Ou seja, vamos imaginar que o contido seja a água, tá? Então, a água, ela precisa estar líquida.
para ela conseguir entrar dentro do copo e se moldar e se adaptar à estrutura do copo, que seria o continente, entendeu? Então, é muito importante que o contido queira essa transformação, tá? A gente fala isso principalmente, né, do paciente, porque o bebê ele já vai fazer isso naturalmente, né? Tá toda hora se transformando, porque é um processo, né? Já o paciente, ele pode ser aquele tipo de pessoa que você vai falar um ponto de vista diferente e a pessoa já vai falar: ah, não, mas eu já sei disso. Ela não vai nem querer ouvir, porque ela não quer se transformar, ela não quer esse processo. Então, esse ambiente pode até trazer uma angústia para essas pessoas, né? Porque elas não querem ser contidas, entendeu? Então, é muito importante que o paciente também queira esse processo de ser contido, tá bom? E mais importante ainda é que o continente, seja a mãe, seja o analista, precisam necessariamente um dia ter sido contidos, porque só assim eles vão conseguir exercer esse papel de continente, certo? E para que tudo isso continue funcionando da melhor maneira possível, o continente, ele além de ser esse ambiente que respeita, que acolhe e coisas nesse sentido, ele também precisa ter uma capacidade de sonhar o sonho do outro, de estar em concórdia com o outro, tá? A ideia de um analista que seja real, que esteja junto ali mesmo, que naquele momento ele não esteja tipo pensando, analisando, sabe? Esteja só ouvindo, esteja junto com ele, que consiga conter, olha o que eu vou falar agora, os elementos caóticos que vêm do paciente, certo? E essa capacidade de conseguir conter esses elementos, o Bion chamou de capacidade de reverie, tá? Que é essa capacidade de estar junto, de conter o sonho do outro, de estar presente, de ser real ali na análise, tá bom? É tão importante para a mãe fazer isso quanto para o analista fazer isso, tá bom? Então, é só a partir desses elementos que a gente consegue fazer todo o processo que eu expliquei para vocês. Pegar os elementos beta, transformá-los, protopensamento, né, que seria o elemento alfa, e devolver isso para o paciente de uma maneira mais branda, de uma maneira mais tranquila, tá bom? Agora a gente vai finalizar esse processo. Bom, outro conceito extremamente importante para a gente ter uma boa compreensão da teoria do Bion são os conceitos de tela beta e de barreira de contato, certo? Em sua obra, O Aprender com Experiência, o Bion nos apresenta os conceitos de tela beta e barreira de contato, que seriam o quê? Seriam estados da mente, né, da nossa psique, para o fluxo de pensamento, onde um seria caracterizado por obstruir esse fluxo, né? E o outro, que seria o oposto, ele seria responsável, seria caracterizado por permitir que esse fluxo ele ocorra. E ambos estão totalmente ligados aos elementos beta e alfa, assim como a função alfa. Sendo assim, a tela beta, pro Bion, né, ela seria um estado onde a psique estaria obstruída. Ela seria um aglomerado, um conjunto de sentimentos, de elementos bizarros, ou seja, de elementos beta. Seriam, por exemplo, elementos de ódio, de raiva, de inveja, de mágoa, todos os sentimentos, né, todos esses sentimentos, na teoria, eles dificultariam o fluxo de pensamento do paciente. É importante compreender que quando nós falamos em tela beta ou até mesmo em barreira de contato, isso não significa que o paciente ele possui apenas um desses estados que vai tomar conta de todas as dimensões da vida dele. Muito pelo contrário. Nós precisamos olhar para esses dois conceitos em situações distintas, em momentos distintos da vida do indivíduo.
Vou dar um exemplo aqui para deixar mais claro para vocês. A perda de um emprego, por exemplo. Pode ser que nessa situação o indivíduo ele esteja na barreira de contato. Então, ele vai conseguir ter uma fluidez maior para pensar em outras opções diante dessa situação. Um outro caso diferente pode ser o término de um relacionamento, por exemplo. O ego dele, nessa situação específica, ele pode se encontrar mais sensível, né? E aí pode ser que ele entre na tela beta, pode ser que ocorra uma obstrução, e essa obstrução seria algo que traria uma grande dificuldade para o processo de luto do relacionamento, né? Isso se aproximaria mais de uma melancolia, justamente porque o pensamento não vai fluir, ele vai ficar, de certo modo, estagnado, saturado, ele vai estar mais fechado, certo? Portanto, todos nós temos uma cota de tela beta, assim como também temos uma cota de barreira de contato, né? E justamente o que vai trazer uma importância na minha vida é qual dessas cotas está sendo mais alimentada pelo ambiente. Por exemplo, se as relações que eu tenho permeado em um certo ambiente elas não são saudáveis, vai ser natural que eu fique saturado, né? Que eu não dê conta de lidar com as frustrações que vão surgir. E naturalmente eu vou aglomerando situações e emoções que vão atrapalhar o fluxo do meu pensamento, né? Que não vão dar uma sequência para ele. O pensamento ele vai acabar encontrando uma obstrução ali. Certo, a gente viu agora a tela beta, mas e a barreira de contato, né? Se a tela beta é um acumulado de elementos bizarros e também é algo que obstrui, a barreira de contato vai ser justamente o oposto disso. Nela, nós vamos ter uma maior concentração de elementos alfa, caracterizando assim, então, uma psique com uma maior fluidez, onde o pensamento ele vai encontrar um espaço mais amplo para ele se desenvolver. Seria algo que o Bion sugere que o analista tenha, né? Quando ele dá aquela famosa fala dele, deixe teus terminais abertos, capite tudo que o paciente te diz, porque tudo aquilo é importante. E isto é justamente para que o analista ele consiga oferecer estabilidade para o paciente. Por fim, é importante ter em mente que quando a gente fala de tela beta, por exemplo, não vai querer dizer que só vai haver elementos beta ali. Nada é totalizado dessa maneira. A grande maioria, sim, na tela beta são elementos bizarros, mas também vão haver uma pequena quantidade de elementos alfa. Do mesmo modo, né, no caso oposto, quando a gente pensa na barreira de contato, não quer dizer que ela só vai ser composta por elementos alfa. Também vai haver ali elementos beta, só que em pequena quantidade. Então é isso. Obrigado por terem assistido. E não esqueçam, tem um outro vídeo em que a gente vai fazer uma entrevista com um especialista em Bion, tá? As referências estão aqui na descrição. Tchau!